A expedição Peru continua. Neste episódio vamos mostrar por que o Cânion do Colca é um destino turístico imperdível e um dos mais visitados no Peru. Descubra como é o emocionante percurso até lá, atravessando a Cordilheira dos Andes a 5.000 metros de altitude e cercado por paisagens de inacreditável beleza. Visitaremos os vilarejos pitorescos do Vale do Colca, onde o tempo parece ter parado. Conduziremos por mais espetaculares estradas do continente. Caminhos milenares envoltos por terraços incas que nos conduzirão ao hotel de conto de fadas à beira do rio Colca. Acompanhe o Dakar Overland neste paraíso do Overland chamado Peru. Se você gosta do nosso conteúdo, nos ajude a produzir mais vídeos para inspirar e ajudar os futuros viajantes. Inscreva-se no canal, ative as notificações e considere tornar-se membro do Clube Dakar Overland. Esta série Peru é apresentada por Volda, sempre em movimento, Vasten, tecnologia Overland, Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland, Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia, Araúa, presente nos destinos mais emblemáticos do Peru. Amanhecia na bela Arequipa, a segunda maior cidade do Peru. Possui mais de 1 milhão de habitantes. Situada nos Andes, a 2.300 metros de altitude, a Arequipa é marcada por sua paisagem proeminente e icônica. 3 majestosos vulcões, Michi, Chachani e Pichu Picchu, erguem-se no horizonte e podem ser vistos praticamente de qualquer ponto. Que privilégio poder acordar no luxuoso Hotel Costa del Sol. O hotel inteiro é super luxuoso, super sofisticado, e a área do café da manhã não poderia ser diferente. Estávamos ansiosos pelo café da manhã magnífico que nos aguardava. É possível também tomar café da manhã aqui na área exterior, do lado da piscina. Um verdadeiro banquete de sabores e diversidade encontrava-se à disposição dos hóspedes. Vamos mostrar como é o café da manhã aqui? Waffles e panquecas. Aqui tem frango, legumes e batata. Ovos mexidos, seleção de frutas, 3 sucos, iogurte, aqui tem os cereais. A seleção de frios é um pouquinho diferente, olha só que tem aqui, tataki de bife tataki. Para quem possui restrições alimentares, o cuidado era evidente. Opções especiais para que todos possam desfrutar de uma perfeita experiência. Sem glúten, sem lactose. Vamos agora conhecer o jardim? O Hotel Costa del Sol oferece ainda uma pista de Cooper, um spa e academia completa. Tem até uma balança. Uma grande pena não podermos passar mais tempo aqui. Hoje deixaremos Arequipa e continuaremos avançando pela Cordilheira dos Andes, chegando a 5.000 metros de altitude. O destino será um dos cânions mais profundos do planeta, o Cânion do Colca. Serão 190 quilômetros para percorrer no dia, totalizando 4.463 quilômetros desde São Paulo. Vulcão! Acabamos de deixar o hotel e ó, que lindo!
Enquanto conduzíamos pelas ruas de Arequipa, ficávamos admirando os imponentes vulcões Michi, Chachani e Pichu Pichu. Imagina se esse vulcão entra em atividade, hein? A Arequipa tá perdida. Posicionados como sagrados guardiões da cidade, com seus 6.000 metros de altitude. A gente sai da cidade e de repente um vale e os 2 vulcões ao fundo, do lado do nosso hotel. Diante destes titãs de pedra e gelo, com seus picos nevados recortando o céu azul, nosso sentimento era de reverência e humildade. Vai virar aí? Consegui, né? Pra onde você vai? Você vai virar pra onde, Márcio? Pra frente? Pra direita? Go, 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 go! Ah, que barato! Minha Nossa Senhora, caos. Na saída da cidade, realizamos o primeiro abastecimento no Peru. Ficamos um pouco apreensivos, pois no país não há diesel S10, somente diesel S50. Torcemos para não termos problemas com nossos veículos. Por que eles pintam tudo da mesma cor, né? Olha lá na frente, tudo azulzinho, aqui meio verdinho. Olha só, já caracterizei o Fortuna com os pompons peruanos. As estradas peruanas são, em sua grande maioria, de pista simples e com trânsito intenso de caminhões. A 4.000 metros de altitude, encontramos um café na estrada. Aproveitamos para descansar um pouco, pois não encontramos nenhum outro ponto de parada. Que animal? Parece russo. É, parece uma russa, esquimó. Olá. Oi. Tudo bem? Alpaquinha. Minha primeira alpaca da expedição Peru. Hora de continuarmos nosso caminho pelos Andes. Este trecho da Cordilheira dos Andes é de incrível beleza. Vicunhas e alpacas pastavam livremente. We cut off the violence and put it to sleep. Nossa, olha só quantos, I can hear you breathing. Estamos atravessando o Abra Patapampa, a quase 5.000 metros. É uma das estradas pavimentadas mais altas das Américas. Agora eu tô sentindo um pouco a altitude. 4.700. Thinking it's time to shine. We may give it all I want is you.
Estamos de volta ao cenário Senhor dos Anéis. Que coisa louca isso. Olha só. Meu Deus. Hold me if I'm waking, catch me in my sleep. All these thoughts keep spinning, but you're grounding me. 4.835, 12 graus. Estamos no topo do mundo, não tô vendo mais nada, estamos no alto das montanhas. Mais rápido que chegamos nessa expedição. Tá subindo. Opa, acho que tem um mirante aí, hein? Batemos 4.856 metros, Sem oxigênio, mas vamos. 12 graus. Estamos no alto, não estamos, subimos várias montanhas maravilhosas e agora não estamos vendo mais montanha mais alta que a gente. Chegamos ao Mirador de los Andes, também conhecido como Mirador de los Volcanes, o ponto mais alto do caminho para Colca. A emoção de estar aqui era maior que o frio e o ar rarefeito. Este ponto estratégico oferece uma visão panorâmica da zona vulcânica central dos Andes, uma das regiões mais ativas do Cinturão de Fogo do Pacífico. Arms around you, we're alone. Heart is racing, you're so strong. Take your time, lose control. Let's give in to what we know. Este é o vulcão Sabancaya. Desde a grande erupção de 1990, ele continua em atividade, com explosões frequentes, expelindo grande quantidade de cinzas e gás. Honey, you're just so wild. I'm telling you now, I'm so in love with you. Thinking it's time to shine. We've been giving Suicida, hein? E solhamas. Oh, honey, you're just so wild. I'm telling you now, I'm so in Chegamos em Tivai, localizada a 3.600 metros de altitude. Para explorar o Vale do Colca é necessário adquirir um boleto turístico no Centro de Visitantes. Aqui é a porta de entrada para o Cânion do Colca, um dos destinos turísticos mais prestigiados do Peru. Chegamos aqui no Vale do Colca e no portal uma moça parou a gente para comprarmos o boleto turístico para o Vale do Colca. E existem 3 preços, para peruanos, para latino-americanos e para estrangeiros em geral. Nós brasileiros pagamos 40 soles por pessoa. Caminhar em Tivai foi como passear no passado. A história desta pequena cidade de apenas 6.000 habitantes tem origem há 2.000 anos. Encontramos um restaurante familiar no andar superior de uma loja. Havia uma ampla janela por onde observávamos os moradores locais em suas atividades cotidianas. Como sempre, a cozinha peruana nos surpreendia. Não importava quão simples fosse um restaurante, o sabor e a apresentação mostravam muito capricho. Este é o mercado de Tivai,
que ficava logo em frente ao restaurante. Seguimos para a próxima cidade, no Vale do Colca. Esse aí embaixo é o Rio Colca. Estávamos percorrendo o extraordinário Vale do Colca, conduzindo por uma das estradas mais espetaculares do Peru. Serpenteávamos entre terraços milenares e impressionantes recortes profundos. Procurávamos uma confeitaria para tomarmos uma sobremesa, mas parecia estarmos sozinhos nestes antigos vilarejos. Chegamos às famosas termas de Chacapi, localizadas às margens do rio Colca e junto a uma antiga ponte inca. São populares pelas propriedades termomedicinais de suas águas, que podem chegar a 45 graus. Continuamos viagem rumo ao tão aguardado Hotel do Dia. Dirigir sob o entardecer dourado no Vale do Colca não era apenas seguir uma estrada. Era como atravessar séculos de história. Cada curva nessas montanhas sagradas parecia guardar ecos de memória ancestrais. Já percorremos mais de 4.000 quilômetros para chegar até aqui, mas a aventura ainda estava apenas começando. A emoção crescia a cada momento vivido, acompanhando o ritmo da viagem e a expectativa do que estava ainda por vir. O GPS indicava que o destino final do dia estava próximo, descendo este zigue-zague que corta as montanhas até as margens do rio Colca. Enfim, chegamos ao Aranhua Pueblito Encantado de Colca. O sentimento é de termos ingressado em um refúgio muito exclusivo. Neste ambiente idílico, permitimos-nos desacelerar e apreciamos a pureza do ar que respirávamos. Fomos muito bem recebidos pela alpaca de estimação do hotel. Eu tô com medo ainda. A proposta do Aranhua é oferecer hospitalidade de primeira classe. As elegantes acomodações possuem mais de 80 metros quadrados. Além da cama king size, inúmeras comodidades são dispostas com a preocupação de garantir o sentimento de bem-estar dos hóspedes. O banheiro será ainda lembrado ao fim como um dos melhores desta expedição. Anoiteceu e fazia muito frio. Vamos jantar no El Molino, o sofisticado restaurante do hotel. Vamos jantar. Foi o encerramento perfeito para o dia. Desfrutamos de um ambiente acolhedor enquanto saboreávamos deliciosas opções gastronômicas. E nossos quartos estavam logo ao lado para uma perfeita noite de sono.
Confira no próximo episódio. Desceremos 4.200 metros, partindo do Vale do Colca até o Oceano Pacífico em um só dia. O deslocamento no Peru nunca é monótono. Acompanhe o Dakar Overland na continuação de seu roteiro, através de um dos cânions mais profundos do planeta, até a mais dura descida off-road pela Cordilheira dos Andes. Visitaremos pitorescos vilarejos peruanos e terminaremos o dia em um restaurante de caminhoneiros que nos surpreenderá com autênticos sabores da gastronomia peruana. Ajude o Dakar Overland a continuar difundindo a cultura Overland pelas regiões mais surpreendentes da América do Sul. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Só assim poderemos continuar ajudando futuros viajantes. Compartilhe nosso conteúdo com sua família e amigos. Até o próximo episódio!